Chegamos às semifinais de Wimbledon no masculino e no feminino e finalmente a coisa vai esquentar. Até o momento, para mim, o torneio vinha sendo um pouco morno, com exceção de um ou outro jogo pegando fogo, mas acho que agora não tem para onde fugir mais, já que os três principais tenistas da atualidade e o melhor tenista de grama, exceto esses três, estão na semi. Carlos Alcaraz enfrenta Taylor Fritz, Novak Djokovic enfrenta Jannik Sinner. Nesse vídeo eu quero me deter mais na análise sobre o Djokovic, porque eu acho que ele é o protagonista desse torneio até o momento, e eu acho que ele é o protagonista, vai ser o protagonista como um todo, porque a gente sabe que a carreira dele está chegando ao fim e talvez ele esteja diante da última ou uma das últimas chances de título dele. E eu acho que até agora ele é quem tem dado mais entretenimento. E eu também acho que vencer esse Wimbledon é o maior desafio da carreira dele. Vamos falar sobre isso. Agora vamos falar um pouco antes dos outros três. Carlos Alcaraz vem fazendo uma campanha à la Alcaraz, oscilando um pouco, deixando sets pelo caminho. Todos os 5 grandes slams que ele venceu, ele deixou alguns sets pelo caminho. Acho que o Wimbledon no ano passado foi um que ele sobrou um pouco mais, mas sempre deixando sets pelo caminho, mas na hora do vamos ver, ele cresce absurdamente, e aí a gente sabe que ele fica quase imparável. Chegou assim, perdeu 2 sets pro Fognini num jogaço, né? E foi ali, perdeu um set pro Rublev, agora nas quartas ligou o acelerador contra o Cameron Norrie, ok, né? Um adversário não tão à altura dele, mas ele costuma deixar set contra esse tipo de tenista, né? Mas agora é a hora do vamos ver, e a gente sabe que o Alcaraz, na hora do vamos ver, ele sobe de nível. Uma coisa de destaque para mim sobre Alcaraz, está sacando melhor do que a média dele. Na grama, a grama ajuda o saque dele, que não é um saque acima da média nos outros pisos, mas na grama, a grama ajuda bastante o saque dele, já que o saque do Alcaraz, o problema não é a velocidade nem a regularidade, é o direcionamento, é a precisão. O saque do Alcaraz não tem uma precisão de elite como nos outros golpes dele, que são supremos. Mas na grama, ele consegue ter efetividade sem precisar sacar com tantíssima precisão, né? A grama abaixa a bola, acelera a bola dele. O slice, ele está usando muito bem o saque slice, né? Então, para mim, tecnicamente, é talvez quem esteja com leve favoritismo. Taylor Fritz sofreu demais nas 2 primeiras rodadas, é quem mais perdeu sets até o momento. Eu acho que ele só não é quem mais ficou na quadra, ele deve ser sim, eu não olhei isso agora, porque nas oitavas teve uma desistência, né, o Jordan Thompson, que desistiu logo no começo do segundo set. Mas é quem mais passou apuros até agora, né? Foi pro 5º set na primeira rodada contra o Berricard, 5º set contra o Diallo, jogaço esse. E o Fritz vem jogando bem, vem jogando bem. Eu assisti o jogo um pouco contra o Khachanov, um pouco contra o Diallo, e eu notei que tá muito confiante, muito seguro, e tá devolvendo melhor do que a média dele. Eu acho que eu não lembro do Fritz. O Fritz flerta com seu serve bot, não é, longe, né? Mas longe não, flerta um pouquinho. Mas nesse Wimbledon não, tá segurando bem as trocas e tá com tempo de devolução muito bom. Ele pegou, acho que como ele foi o tenista que mais jogou na grama, ele pegou o tempo da devolução muito bem. Pegando na frente, posicionando mais na frente. E outra coisa, se o Fritz ganhar o torneio, salvo engano, ele vai ser o tenista, desde que só o Wimbledon é na grama, dos slams, tenista que mais disputou partidas na grama. Porque ele jogou os 3 preparatórios, venceu 2 Stuttgart e Eastbourne e perdeu na primeira em Londres, né? Bem raro um tenista jogar tantos preparatórios. Aqui, grama é o quintal da casa dele. É o melhor jogador de grama, tirando os outros 3 semifinalistas, então está merecidamente na semi. Sinner faz uma campanha Sinner, com exceção da partida contra o Dimitrov, que provavelmente ele teria perdido, já que ele tinha 2-0 contra. No terceiro set ele estava demonstrando melhora, mas o Dimitrov
Tava jogando muito ainda, tava dominando completamente o jogo, né? Aí teve aquela lesão no peitoral. Eu acho que a atuação do Dimitrov era a melhor atuação do campeonato até agora. E foi uma fatalidade ele ter lesionado o peitoral, quinto Grand Slam seguido que ele desiste. Uma fatalidade eu acho que quando morre, né? Mas um acidente muito, muito ruim, muito chato, né? Eu acho que deu tristeza ver ele desistindo daquele jeito. Sinner, então, ele ressuscitou no torneio. Ele estava morto e ressuscitou. Só que nos outros jogos ele foi absolutamente dominante. Errando muito pouco, acelerando muito. Só que a grama, eu creio que seja o piso em que ele seja menos melhor. Inventando essa expressão agora. Em que ele tenha menos primor por enquanto. Porque acho que o que desequilibra para mim do Sinner é o equilíbrio entre um grande saque e uma grande devolução. Só que na grama ele não devolve tão bem o primeiro saque como ele devolve nas outras quadras. O Sinner é o melhor devolvedor de primeiro saque do mundo. Talvez um dos melhores da história fazer isso. Né? Caminha para ser, porque ele consegue neutralizar muito bem o primeiro saque de quase todo mundo. Fez bem isso contra o Shelton hoje, inclusive. Mas, em alguns momentos, né? Mas, na grama ele não consegue ser tão efetivo quando ele é na quadra dura e no saibro com esse fundamento. No entanto, tirando esse jogo contra o Dimitrov, foi muito bem, não foi desafiado também. Recuperando a confiança depois daquela derrota trágica dele pro Alcaraz, né? E eu acho que corre forte pro título, corre muito forte. Só não acho que seja favorito porque o trauma de Roland Garros ainda tá ali e o trauma dele contra o Alcaraz é muito grande. Né? Tem enfileirado derrotas e derrotas traumáticas. Agora vamos falar do que é o grande protagonista, que é o Novak Djokovic. É o seguinte, esse para mim é o maior desafio da carreira dele. Porque assim, ele já venceu 24 Grand Slams. O primeiro título é sempre mais difícil, ele teve que derrotar o Federer no auge, na semifinal em 2008. Já teve que derrotar Nadal no limite várias vezes. Salvou match point em finais contra o Federer. Só que tudo isso ocorreu no auge físico e técnico supremo dele contra tenistas que eram iguais ou inferiores a ele e que ele fisicamente sobrava, tecnicamente sobrava. Então, tirando o primeiro título ali, eu acho que nenhum título do Djokovic foi surpreendente, né? Dos slams. Ele depois do primeiro, todos os grandes slams que ele ganhou, nenhum foi de ficar assustado, né? Todos foram dentro da curva, dentro da linha absurda dele. Mas agora não. Agora ele tem 38 anos, não está mais no auge técnico, porque não está mais no auge físico. A idade chegou, finalmente, né? E eu acho que ele decaiu muito até de 2 anos, 3 anos para cá. Porque eu acho que ali até 2023 ele ainda tinha um primor físico muito grande e o Sinner e o Alcaraz não estavam no auge. Agora é o seguinte, agora ele tem 38 anos e enfrenta 2 tenistas que têm o nível do Big Three que estão no auge. Então é como se ele enfrentasse ele mesmo com 22, 23, ele com 38 contra ele mesmo com 22, 23. É como se ele enfrentasse o Federer e o Nadal com 22, 23 anos e ele com 38. Ele tem idade quase para ser pai do Djokovic, do Sinner e do Alcaraz, né? É uma diferença muito gritante. E claro, ele ainda tem um primor técnico absurdo. Hoje contra o Cobolli, foi cada jogada linda. Contra o De Minaur também, cada jogada linda. Ele é quem mais deu entretenimento agora no torneio. Mas assim, não tem como, é a natureza. 38 anos, ele é o melhor jogador, ele é o melhor e maior jogador da história, mas ele tem 38 anos, né? Não tem como lutar contra a natureza. Ainda que ele seja o melhor, aos 38 anos ninguém jogou o tênis que ele joga na história recente. Teve o Ken Roosevelt, né, que era muito bom, perto dos 40 e tal, mas outros tempos. Nesses tempos modernos, nunca ninguém chegou com 38 anos jogando tão bem contra o Djokovic. Mas derrotar Sinner e Alcaraz, possivelmente, em sequência, os dois no auge supremo físico e técnico,
com o Djokovic longe disso, para mim se ele vencer esse Grand Slam, vai ser o Grand Slam possivelmente mais icônico da carreira dele. Se eu fosse ele, se eu vencesse o Wimbledon, eu anunciava aposentadoria na hora do título, para sair por cima, porque seria um negócio absurdo. Ele perdeu as últimas 4 para o Sinner, né? Sendo dominado na maioria delas, 3-0 em Roland Garros. E o problema maior da queda física do Djokovic foi a queda na devolução. A qualidade da devolução dele abaixou muito. Ele sempre foi o melhor devolvedor do circuito, principalmente grama e quadradura. O Nadal no saibro devolvia melhor, né? Com aquele spinzão girando demais, mas na média e quadradura e grama, Djokovic. E agora, sem ter os mesmos reflexos, a mesma velocidade, naturalmente a devolução cai. Foi esse o fundamento que mais foi afetado pelo físico. Roland Garros, por exemplo, ele teve muita dificuldade em devolver o saque do Sinner. Australian Open, ano passado, também, muita dificuldade em devolver o saque do Sinner. Sinner que saca demais. Só que nesse Wimbledon, ele está devolvendo como eu não vi ele devolver há muito tempo. Ele está devolvendo como eu não o via devolver há muito tempo. Hoje, contra o Cobolli, cada devolução, ele fez um winner de devolução de esquerda ali, que lembrou o auge dele, devolvendo contra Federer em 2019, contra o Nadal no Australian Open, aquelas devoluções na frente, aquelas... Djokovic tem um poder de se reinventar absurdo, né? Não é à toa que o cara é o melhor jogador, melhor jogador da história até o momento, né? Porque cara que não teve buraco. Até 2011, ele era o pior sacador do top 20, né? De 2011 para frente, que foi o que fez ele virar a chave, foi o saque. Ele passou a ser sempre ali, estando entre os 6, 7 melhores sacadores do circuito e a devolução sempre de primeira. O saque se mantém, o saque tá sacando bem. Não, já vi ele sacando melhor, claro, né? Muitas vezes, mas ainda mantém o padrão do saque. E agora, com o saque e com a devolução voltando a estar equilibrado, como foi a marca do auge dele, equilibrado, ainda que num patamar menor, eu acho que ele tem chance contra o Sinner. Semifinal para mim, Alcaraz versus Dimitrov, né? Alcaraz versus Fritz, eu creio 70-30 para o Alcaraz, né? Acho que tem uma disparidade grande. Mas esses 30 do Fritz aí, eles são os 30 robustos. Agora, Sinner e Djokovic, eu já não sei dizer a probabilidade ao certo. Porque quando tem o Djokovic no meio, é uma coisa instável no bom sentido nesse final de carreira, né? Pode acontecer tudo porque o cara é o Djokovic, ele mete respeito. Ainda que o Sinner seja o tenista atual que menos respeite o Djokovic. O Sinner é muito gelado, ele não tem essa parada de tremer para o Djokovic, igual o Alcaraz às vezes tem, como ele já mesmo confessou, ainda que ele já tenha ganhado 2 finais de Wimbledon do Djokovic. Mas o Alcaraz, ele sente um pouco o golpe. Ele falou, a frase dele é: vocês não têm noção que é ter o Djokovic na sua frente. O Sinner não sente tanto esse golpe. Então, é essa questão, né? É o Djokovic, essa lenda, e é o Sinner, que é o tenista que joga de forma... É um Djokovic 2.0 em alguns aspectos, né? Com menos requinte, com menos capacidade de variação, mas que o DNAzão, né, de bola neutra, pesada, trocando a direção sem parar é o mesmo, né? É o Djokovicismo, eu diria assim, né? Uma máquina, um robozinho programado para jogar a bola onde quiser sem errar, com muita precisão. Então, não sei, 60-40 para o Sinner, porque é o Djokovic. Se fosse o mesmo tenista com a qualidade de Djokovic chamasse qualquer outro nome, eu diria 70-30 também. Mas sendo o Djokovic, ele equilibra para cima. Sendo esse monstro sagrado que ele é, né? Semifinais na sexta-feira, eu vou fazer live das 2. Agora, tô gravando à noite, na quarta, mas provavelmente vai no ar na manhã da quinta-feira das semifinais femininas. Eu vou procurar fazer a live, pelo menos em uma das semifinais femininas, principalmente Sabalenka e Anisimova, que para mim vai ser um jogaço,
e com certeza nas semifinais masculinas. E então, bora torcer também para Luiz Stefani, que está na final das duplas mistas. Seria um título histórico em Wimbledon, né? Desde o Marcelo Melo, que foi campeão de duplas, que o Brasil não conquista um título no profissional. Aliás, né, só o Marcelo Melo e a Marister Bueno venceu simples e duplas, né? Que venceram brasileiros a vencerem o Wimbledon. Só, né? 2 já é muito. Vamos lá, torcer para a Luísa. 11h50 ela entra em quadra para enfrentar a final de duplas mistas. Então é isso aí, pessoal. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. E esse vídeo tem 16 minutos, mas vamos que vamos. Valeu, meu povo!